Bom, para os resistentes, não é? Antes de mais, volto a cumprimentar todos, a agradecer a presença de todos e esta resiliência de estarmos aqui até esta hora e permitam-me que aqueles que estiveram mais envolvidos com a organização, nomeadamente as funcionárias e os funcionários da Ordem dos Advogados, a quem eu agradeço penhoradamente o esforço que tiveram para que isto sucedesse neste ritmo e sucedesse tendo nós, enfim, encerrado um quarto de hora antes da hora prevista, o que é muito raro. Sendo certo, começamos à hora, fizemos intervalos à hora e, portanto, isto correu como deve ser. Por outro lado, agradecer aos colegas que estão num grupo de trabalho, o gabinete do bastonário, e que são generosos, trabalham nisto, preparam as conferências de São Domingos, esta que esteve mais na responsabilidade da Marisa Mirador, e, portanto, os meus cumprimentos à Marisa, à minha colega, que dentro deste grupo, que nós chamamos de Grupo GAB, e que tem a responsabilidade, juntamente com o bastonário, de trabalhar as conferências de São Domingos, e dizer-lhes que as conferências de São Domingos, de facto, estão vocacionadas para a sociedade civil. E é isto. É para a sociedade civil e por isso o fazemos aqui. E se há algum exemplo poderíamos ter da sociedade civil foi o que sucedeu aqui hoje com esta matéria do alojamento local. E porquê? Porque tivemos aqui perspectivas públicas de quem está no âmbito da legislação, perspectiva mais universitária, de quem também reflete e pensa estes assuntos, e tivemos depois a perspectiva dos que estão no terreno e colocaram algumas questões, como agora neste painel, bastante interessantes. Eu diria, em resumo, algumas notas, e são apenas notas porque não compete, como é evidente, à Ordem dos Advogados tirar conclusões, a não ser que sejamos chamados a dar alguma opinião sobre a matéria. A primeira nota, que eu julgo que esteve no espírito de todos e que agora voltou a estar, existe alguma incapacidade para pensar o futuro. E esta é uma nota importantíssima, dita logo pelo professor Cláudio Monteiro no início destes painéis. E porquê é que é importante? Porque, também conforme disse um outro, nós reagimos, disse a arquiteta Helena Roseta. Pois o problema muitas vezes é esse. Reagimos e pensamos pouco o futuro. E porquê? Porque há matérias que são importantes tratar e resolver de forma imediata e, portanto, essas deverão ser tratamentos micro, conforme nós dizemos, e aquelas que são de pensar o futuro têm que ser matérias estruturantes e legisladas a médio e longo prazo. E às vezes é preciso conjugar estas coisas. E a outra nota que se conjuga com esta, para além de pensar o futuro, é pensar de uma forma global, é pensar de uma forma sistémica, é pensar de uma forma holística e, portanto, é pensar a cidade no seu todo. E pensar a cidade no seu todo também saiu daqui algumas conclusões, aliás, interessantes, que é pensar quem vive na cidade. Aliás, eu fico muito congratulado por ver que nessa matéria dos direitos e pensar a cidade no seu todo, a Associação dos Proprietários se conjugou e bem esteve de acordo com a Associação dos Inquilinos. Nem sempre sucede, e aqui sucedeu, e é de louvar esse frentismo dos dois relativamente à defesa dos direitos ao descanso e ao repouso. Pois é, porque esse é um elemento fundamental. Aliás, é tão fundamental que, a dada altura, a arquiteta Helena Roseta dizia uma coisa tão importante como esta, falava na tristificação do bairro. Pois a tristificação do bairro, no fundo, é passar da tristificação do condómino à tristificação da comunidade constituída pelo bairro. Como sabemos, é uma matéria que se tem vindo a perder naquilo que são as cidades e que permitiu, aliás, longos trabalhos de natureza sociológica sobre a diferença entre comunidade e sociedade. Pois é aí que se dá a grande ligação, nomeadamente do ponto de vista afetivo, que é nas comunidades. Por outro lado, e também julgo que seria importante, nunca esquecermos a origem. Não é? A origem, para além da questão que disse agora a senhora professora, e muito bem, aliás, duas brilhantes intervenções, tem a ver, de facto, com questões muito para além, ou se quisermos, supra as questões daquelas que são algumas minudências, mas que são fundamentais para a convivência social.
Mas, ao colocar isso, colocou também, no fundo, nós pensarmos que, quando se começa a legislar para resolver um problema ligado enfim, àquilo que era a necessidade das pessoas para o arrendamento de férias no Algarve, e a partir daí pusemos a correr um conjunto de coisas, mas sem parar para dizer: este não é o modelo de reflexão, este foi uma solução rápida para resolver um problema que estava a acontecer, mas não pode ser a partir deste modelo que podemos refletir sobre a questão do alojamento local. Por outro lado, também poderíamos dizer que, porque houve alguma unanimidade sobre isso, que tem a ver com aquilo que são regras de simplex, que foram aqui criticadas hoje, até por quem muitas das vezes podia estar ligado a essa formatação das regras, e simultaneamente a circunstância dela não permitir, e temos aqui o contrassenso que foi referido, da circunstância de grandes exigências relativamente àquilo que são os requisitos do ponto de vista daquilo que são os quadros hoje de que são exigíveis para as propriedades, a compra e venda, os arrendamentos relacionados com aquilo que é a eficiência do ponto de vista da resistência, eu chamaria-lhe assim, embora não seja esse o quadro, mas da resistência relativamente às questões de aquecimento, os problemas internos das habitações, e veio aqui o nosso professor da área da engenharia dizer: pois, mas esqueceram-se que tem que haver exigências ao nível da sismicidade. Ora está, principalmente em algumas cidades. E depois, o que também foi referido pela dissolução das culturas próprias de cada cidade e das suas gentes. O que levantar-nos-ia, e foi logo levantado, nomeadamente a dada altura, também na magnífica intervenção da arquiteta Cláudia Costa Santos, dizendo: não podemos olhar para isto sem olhar para o todo, e o todo são as cidades, e as cidades não vivem sem as suas gentes e para as suas gentes. Por outro lado, na lógica mais de uma perspectiva fundamental, como é evidente, que é a economia de um país, a questão do turismo veio aqui, e por isso é que foi sempre, o alojamento local foi sempre enquadrado naquelas intervenções, pelas notas relacionadas de forma mais ampla, que era sobre o turismo em geral, e portanto, e não só vocacionado com a questão do alojamento local. E isso sem prejuízo, como é evidente, do que foi referido pelo representante ou presidente da Associação de Alojamento Local de Portugal, Eduardo Miranda, que aliás trouxe alguns dados interessantes, nomeadamente sobre aquilo que são os quadros que hoje temos relacionados com o número de segundo alojamento, o número de prédios ou imóveis vagos em Portugal, o número dos que estão afetados e aquele número que tem a ver com o alojamento local. Mas há outras questões que poderíamos dizer que se resultaram daqui. Aliás, uma delas que me surpreendeu, não é? No meio deste contexto todo e daquilo que é a opinião, porque, como sabemos, hoje temos, dizia um professor meu, a radical opinião, no sentido que todos temos opinião, mas todos fazemos opinião, mas nem sempre acertamos. Mas veio aqui, numa forma, aliás, de veras interessante, a senhora doutora Mafalda Patuleia dizer uma coisa para a qual eu não estava à espera. Não é? Nós não temos turismo a mais, temos turismo a menos. Ainda estamos longe do turismo para se dizer, como todos dizemos, e eu próprio já temos muito turismo. E quando dizemos que temos muito turismo, estamos todos a meter dentro de nós próprios aquela ideia que já estamos, que é cansativo ver tanta gente, não é? Com os carrinhos, com aquelas coisas todas, os tuk-tuks, essas todas. Ou seja, nós próprios temos uma apreensão crítica, mas queremos que estejam, claro que sim, por causa da economia, e isso é absolutamente essencial. O que significa que há aqui equilíbrios difíceis. Onde é que eu diria que chegamos ao equilíbrio entre os direitos ao repouso, que foi aqui tão bem expresso, enfim, não vou falar da retórica que cada um usou para apresentar um conjunto de soluções, mas ficamos com, julgo eu, todos com a ideia que é fundamental o alojamento local,
para também o turismo. O alojamento local não tem uma relação direta ou conexão com pessoas com menor capacidade financeira, e isso foi também muito interessante. E, por outro lado, em terceiro lugar, que é possível fazer o equilíbrio desde que sejam cumpridas as regras, e, segundo percebi, essas regras não deveriam passar pela possibilidade de estar ligado o alojamento local à propriedade horizontal ou à ocupação de espaços em propriedade horizontal. Foi disto que eu retirei e que a partir daqui nos poderia permitir, então sim, uma discussão se essa tem que ser e se isso deveria nos levar, enfim, a olhar para aquilo que é o quadro legal e assumir isso do ponto de vista do quadro legal. Até porque, segundo o Sr. Presidente da Associação que tem a ver com o alojamento local, a circunstância de dizer que temos imenso imóveis ou edificado vago, significa que poderíamos ter, porventura, soluções também elas próprias, diversificadas, que não teriam que ser necessariamente aquelas que hoje são utilizadas e que têm a ver, de facto, com a utilização de frações em edifícios constituídos em propriedade horizontal. Será que isto é difícil de compaginar? Enfim, mas este parece ser um caminho dos respectivos direitos. Será? Pois não sei. Na matéria fiscal, peço desculpa a todos, mas não me meto mesmo. O António falou e eu percebi que houve várias pessoas que lhe pediram logo no fim até alguns esclarecimentos. Eu só diria que o direito fiscal ainda continua a ser uma arma fundamental do ponto de vista legislativo para a criação de equilíbrios. E às vezes é pouco usado pelo legislador. E às vezes é pouco usado, às vezes também por alguma ignorância, não é? E, portanto, reagimos, não preparamos nem pensamos o futuro, não utilizamos tudo quanto temos ao nosso alcance e depois, muitas das vezes, o que daí decorre é a emergência de uma opinião crítica, mas sem crítica, porque é mais emotiva do que racional. E, portanto, a função de entidades como a Ordem dos Advogados é trazer para o espaço público a possibilidade de refletirmos todos, sairmos todos com a nossa ideia, obviamente, cada um a pensar da sua forma, essa é a grande virtude que nos permite a liberdade, mas, acima de tudo, ao pensarmos cada um da nossa forma, o pensemos com dados já mais densificados, que porventura não teríamos antes deste encontro. E é nisso que, de facto, eu tenho que agradecer a todos os participantes pela colaboração que tiveram e desejar, como é evidente, que possamos publicar estas intervenções no futuro. E aguardar pela próxima conferência de São Domingos. A todos, muito obrigado.